Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje nós vamos falar sobre um livro que chegou aqui no ano passado, no fim do ano passado, que é o Satan Tango, do escritor húngaro László Krasznahorkai. A Companhia das Letras, parceira aqui do canal, mandou para mim esse livro lá para o fim, de 2022. Eu peguei ele em janeiro, agora desse ano, para ler. E foi uma leitura maravilhosa. Não posso dizer que não foi uma leitura bastante difícil, bem mais difícil do que eu imaginava, mas muito, muito gratificante. E eu vou tentar explicar um pouquinho melhor por quê. O Satan Tango é um livro escrito em 1985. É o primeiro romance desse escritor húngaro, Krasznahorkai, e ele é escrito de uma forma muito complexa, interessantíssima. Apesar de ter sido publicado em 1985, ele só vai ser traduzido nos Estados Unidos, eu acho que em 2013, só vai ser traduzido para a língua inglesa em 2013. Ele ganha um prêmio, Man Booker's Prize, sei lá. Aí então ele fica realmente difundido ou conhecido talvez de uma forma mais ampla. E ele só chegou para o português agora no ano passado. É um autor vivo, húngaro vivo, mas bastante célebre, mas que a gente só está tendo acesso em português brasileiro agora. A tradução do húngaro ficou a cargo do Paulo Schiller. E é uma escrita muito difícil, bastante complexa, e a tradução realmente eu acho que é bem boa. Bom, o que é que me interessou na leitura desse livro Satan Tango? Primeiro, porque as pessoas que comentam bastante a respeito desse livro fazem muitos paralelos entre o Krasznahorkai e outros autores dos quais eu gosto absurdamente. Falam que a escrita dele tem traços de Kafka, de Dostoiévski, de Beckett e Faulkner. Bom, não preciso dizer mais nada para eu poder querer ler imediatamente um livro. Basta usar esses 4 autores e a gente já fica enlouquecido querendo saber qual que é. E loucamente, esses 4 autores, também talvez ali uma coisa meio Conrad, meio Joseph Conrad, Coração das Trevas, tem um time aí de autores modernos que parecem estar, assim, ser primos, amigados aqui da escrita do Krasznahorkai, tanto pelo estilo, pela forma como ele escreve, quanto pela temática, o clima pós-apocalíptico, um clima sombrio, modorrento, um ambiente pantanoso, pastoso, que o Krasznahorkai vai criar para jogar os personagens dele. Falar um pouquinho sobre a estrutura desse livro. O Satan Tango, ou seja, o tango de Satã, ele no índice, ele já começa separando, não chamando de índice dos capítulos, mas ele começa chamando de a sequência das danças. Então ele vai chamar os capítulos de danças. E essa sequência de danças é dividida em 2 partes. A primeira parte tem 6 capítulos, ou 6 danças, e a segunda parte mais 6 danças. Só que a primeira parte vai do 1 ao 6 e a segunda parte vai do capítulo 6 ao 1. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O livro cresce e decresce depois. Esses capítulos, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Eles duram quase sempre a mesma coisa. E todos eles são compostos de um parágrafo só. Eles são uma massa inteira de texto, sem respiro de parágrafos. A maneira também como ele compõe cada um desses capítulos é muito instigante. Ele não faz muita separação de diálogos onde a gente sabe quem está dizendo o quê. Muitas vezes a gente não sabe nem se a pessoa está dizendo o que ela está dizendo ou se ela está pensando e não dizendo, ou quem é que está pensando. Isso fica bastante embaralhado na maior parte do livro. O livro inteiro ele se passa num assentamento. Ele se passa numa espécie de pequena vila abandonada, do que provavelmente já foi uma fazenda ou uma fábrica
esquecida na Hungria, isolada da população, da cidade, enfim, de algum centro urbano, e que provavelmente funcionava como um grande coletivo em que esse vilarejo todo trabalhava junto, né, coletivamente, para algo que não sabemos muito bem o que é. Seja lá o que for isso pelo qual eles trabalhavam, essa coisa chegou a algum fim, ou algum sistema político ali, social, chegou a um fim e eles estão completamente abandonados. São uma dúzia de personagens nesse vilarejo, realmente é um lugar quase fantasma, assim. É um local em que não para de chover, tem uma chuva perene, uma chuva incessante, em que você também nunca consegue saber quando é dia, quando é noite, está tudo sempre meio cinza. Aquilo já virou um pântano cheio de barro e terra, e esses poucos personagens ficam perambulando sem sentido por esse cenário inóspito, esquecido, né? Tem 3 casais, o casal Schmidt, o casal Kraner e o casal Halix. Tem um taverneiro local que fica ali cuidando de um bar também abandonado, um bar cheio de aranhas. Tem uma família muito pobre, talvez a mais paupérrima de todas, em que uma matriarca velha bota 2 filhas para se prostituírem num moinho também abandonado, e ela tem uma filha pequena e o irmão dessa garota. O irmão é meio um pré-adolescente, assim, meio delinquente, e tem essa menina, essa garota pequena, que tem um gato, e aparentemente ela tem algum tipo de condição como uma espécie de autismo, alguma coisa assim, mas a gente não sabe se ela tem realmente a necessidade de um cuidado ali especial, ou se realmente ela só é uma menina muito largada à própria sorte. Tem um camarada chamado Futaki, que anda pra lá e pra cá com uma bengala. A gente abre o livro com esse personagem. A gente começa o livro com ele tendo passado uma noite com a senhora Schmidt. A senhora Schmidt, casada com o Sr. Schmidt, ela é uma espécie de dama que vai com todos os homens desse vilarejo. Ela já transou com todos, assim, e ela usa um pouco de alguma beleza que ainda resta nela, mesmo naquele cenário destruído. Ela usa daquilo para poder ter algum tipo de satisfação, propósito, sei lá. Tem um diretor de um colégio que aparece muito rapidamente e só é chamado de o diretor da escola. E tem um médico que fica observando a todos os outros personagens desse elenco de poucas pessoas. Tem esse médico que fica trancado dentro de casa, ele não sai para fazer absolutamente nada. Ele manda alguém, uma das mulheres da vila, comprar as coisas para ele, mantimentos e tal, mas ele fica recluso nessa casa sem quase se levantar, fumando e bebendo horrores. Ele é um alcoólatra, ele não para de beber. E ele fica olhando todo mundo pela sua janela, observando a vida de todos e anotando tudo que todo mundo faz, obsessivamente, ao mesmo tempo em que ele julga todo mundo e detesta todo mundo, acha todo mundo um horror, aquela existência um horror. Ele não exerce mais a sua profissão de médico, mas ele é só denominado como o médico. Bom, são esses os personagens. Esses poucos personagens soltos nesse vilarejo, esperando que alguma coisa aconteça. Na verdade, vivendo uma espécie de nada contínuo e infinito. No primeiro capítulo, chamado A Notícia de que Eles Estavam Chegando, a gente tem esse Futaki que está com a senhora Schmidt, e de repente o marido da senhora Schmidt chega, eles entram ali num brolho, mas em algum momento eles acabam descobrindo que tem um personagem que está voltando para esse vilarejo, que é o Irimias. O Irimias está regressando, acompanhado de um parceiro dele, o Petrina, e isso muda a perspectiva dessas pessoas que estão ali nesse vilarejozinho. Eles ficam enlouquecidos que o Irimias está voltando, e eles achavam que o Irimias tinha morrido, mas eles descobrem que não, que o Irimias está voltando. Então toda essa primeira parte do livro fica a cargo dessa espera e de uma certa histeria, da contenção de uma possível histeria por conta da volta desse Irimias, que de repente vira o grande motivo de existência dessas figuras. Esse Irimias, a gente não sabe se ele é um agente de alguma forma do governo, um espião,
que está voltando para poder observar esses moradores desse assentamento, se ele é o demônio acompanhado de um escudeiro, se ele é só um charlatão, um babaca, um coach, assim, que quer pessoas a seu serviço, acreditando nas palavras dele ou tendo ele em altíssima conta. E cada um desses personagens tem algum vínculo, um tipo de relação com o Ilimias. O Petrina já é um pouco o não inteligente dessa dupla. É um Sancho Panza que faz tudo que o Ilimias manda ele fazer. E ele é todo meio desfigurado, ele tem a orelha... Ele fica ajeitando o tempo inteiro a orelha dele, que parece que está saindo do rosto, como se a orelha estivesse se descolando. É uma coisa muito farsesca, assim, interessantíssima. E ele tem uma fala meio esquisita, meio repetitiva. É uma figura muito curiosa. No momento em que a gente vê esses dois personagens, eles estão numa espécie de repartição pública, parece muito Kafka. E a gente não sabe muito bem a serviço do quê. Todas as descrições de espaço desse assentamento são descrições muito claustrofóbicas, muito obscuras. A chuva cedeu só um pouco quando eles saíram da cidade. A noite caiu. Não tinha estrelas, não tinha lua. Ali numa bifurcação, cerca de 100 metros à frente, havia uma sombra hesitante. Somente mais tarde, a sombra resolveu se revelar. Revelou-se uma pessoa, de capa de chuva. Virou numa via secundária e logo foi engolida pela escuridão. Dos dois lados da estrada, até onde a vista alcançava, um terreno coberto pelas manchas da mata sombria estava forrado de lama, e a noite que caía dissolvia tudo que era sólido, reabsorvia as cores. O que era imóvel flutuava, e o que se movimentava tombava imóvel. A estrada era como um navio que balançava, misterioso, parado, bem no centro do mundo. Nenhum voo de pássaro cortava o céu, solidificado. Não havia animal que, ao farejar ou deslizar, ferisse o silêncio que, como a neblina dessa madrugada, assestava para a terra. Apenas um veado órfão, assustado, que, como se respirasse o barro, se ergueu e afundou, logo pronto para sua fuga na distância. As frases são longas, são confusas, elas são misturadas com o que esses personagens pensam ou percebem do seu entorno, mas tudo está sempre empapado de barro, de lama, as coisas estão sempre um pouco encobertas de certa neblina, inclusive o que está sendo narrado, por isso também faz lembrar um pouco o Joseph Conrad, porque você demora a divisar a concretude do que está sendo narrado, então a gente demora para ver as formas, então tudo é muito brumoso. Também tem algo que lembra, né, o Faulkner, essa escrita do Faulkner que parece uma poça de óleo. Você não sabe se é óleo, se é sangue, se é um magma que vai se espalhando, e é uma narrativa lenta. Ela vai se estendendo aos poucos, né? No tempo de uma lava descendo o vulcão, assim, devagar e intensa, e densa, gordurosa. Antes do Ilimias chegar nesse vilarejo, ele descreve esses tristes moradores da seguinte maneira: eles continuam ali, sentados no mesmo lugar. Eles continuam naquele mesmo banco imundo, devorando ensopado de batata toda noite, sem entender o que é que pode ter acontecido. Observam uns aos outros desconfiados, arrotam alto no silêncio e esperam. Esperam ansiosos e pacientes, e pensam que foram simplesmente enganados. Esperam à espreita, como gatos na matança de porcos, para ver se sobra algum pedaço para eles.
Eles são, como antigamente, os escravos de um castelo, cujo patrão deu um tiro na testa e agora eles vagueiam desanimados em volta do cadáver, sem saber o que fazer. São escravos ancestrais, mas não conseguem existir sem um orgulho, sem certo respeito e coragem. É o que lhes conserva a alma, mesmo quando no fundo dos cérebros apagados sentem que já não produzem nada, e eles não produzem nada porque gostam de viver apenas à sombra uns dos outros. Cara, é muito maravilhoso, porque, né, somos nós. No final das contas, somos todos nós, querendo algum motivo para existir, esperando que esse motivo venha, saiba-se lá de onde. De repente é uma pessoa que a gente fala, ai meu Deus, é ele que chegou, vai nos salvar, a gente que está aqui esperando nesse nada há séculos, sem saber o que vai acontecer, sem nenhum motivo, sem nenhum propósito, e vai chegar de fora como um Messias ou sei lá o que, e vai nos salvar. Aí tem um outro capítulo dedicado ao médico, tem um capítulo dedicado a essa menina com um gato. Essa menina tem um dos capítulos mais tristes que eu já li, assim, nos últimos tempos. Tipo, nível capítulo baleia do Vidas Secas, assim, é tristíssimo, é muito cruel, assim. Ele é muito mal com os personagens dele, o Krasnahorkai. E depois isso vai num crescente de tristeza e ansiedade pela chegada desses dois camaradas, que eles se encontram depois, todos esses personagens, na taverna, é o último capítulo da primeira parte, em que eles começam o tal tango de Satã. Lembra muito aquelas cenas de taverna do Dostoiévski. Quem leu Os Irmãos Karamazov sabe que tem cenas de bebida, de bar, assim, muito loucas, febris. E essa é uma cena assim, tem alguém tocando um acordeon, todos começam a entrar ali e beber, e a falar sem parar, e a dançar enlouquecidamente. É uma espécie de dança macabra, uma coisa meio medieval, assim. E nesse fervor tango de Satã, nesse tango louco, eles estão ali esperando chegar o Irimias. Passa da hora dele chegar, ele não aparece ali, uns dormem, caem duros, aí acordam, aí a senhora Schmidt passa a perna na perna do outro cara, a outra beija o amante na boca, é uma coisa muito maravilhosa. E chega então finalmente o Irimias, e aí começa a segunda parte. E aí eu não vou entrar na segunda parte, porque tem que ler como o Irimias vai levando essa manada a segui-lo, e o final do livro é uma coisa maravilhosa. Se o livro é lento, difícil, exigente, quando ele chega no final, primeiro que você também não consegue muito largar essa narrativa, porque ela é meio hipnótica. Ela tem um efeito meio de transe. Quando você chega no final, o livro é genial. O que o Krasnahorkai faz aqui no final é genial. Ele faz o livro ganhar um outro significado. Eu não vou contar, tem que ler, porque senão eu não quero estragar a experiência, é spoiler. No final, tudo que parece que não faz muito sentido e muita coisa fica ainda sem explicação nesse livro, mas a coisa ganha um toque de mestre. Tem que ler. Tem uma adaptação cinematográfica do Béla Tarr, um diretor húngaro muito renomado. Eu ainda não consegui assistir porque eu baixei o filme, muito difícil de achar o filme, e simplesmente o filme tem 7 horas de duração. E diz o Béla Tarr que é para você assistir de uma vez só. Um beijo pro Béla Tarr. Eu vou ver, tipo, série, né? Que eu não vou ver série. Bom, tem que tirar 7 horas do teu dia. As pessoas que viram esse filme no cinema, em festivais e tal, foi um filme que passou muito pouco, né? Porque um filme que dura 7 horas numa sala de cinema. Mas todo mundo dizia que essa experiência era maravilhosa, porque você ficava meio que brother das pessoas que estavam assistindo com você. Tinha pausas, né? Acho que 2 pausas de intervalo, sei lá. E parece que as pessoas nos festivais ficavam assim, num espírito de comunhão, talvez como os personagens desse assentamento, dessa comunidade, que as pessoas ficavam íntimas. Mas eu vou ver em casa mesmo e aí depois eu comento aqui
em algum vídeo futuro sobre como foi essa experiência de 7 horas. Mas é um livro que eu não consigo esquecer. Eu li ele em janeiro e ele continua na minha cabeça, assim, é um grande livro. Eu espero que a Companhia das Letras, obrigado pelo envio, eu espero que tragam mais livros do Krasznahorkai. É um autor, assim, é um livro maravilhoso para a gente pensar na nossa apatia, no porquê que a gente não se movimenta para fazer as coisas, porquê que a gente deposita tanto a esperança da existência fora da gente, porque acreditar também em pessoas que se dizem salvadores, cogitar se elas são pilantras ou não. Um livro que faz a gente pensar que a gente está sempre nesses círculos eternos de espera e parece que a gente não vai sair deles nunca. O livro é absurdamente cíclico, sempre querendo assim uma coisa que vai nos salvar a gente de nós mesmos, salvar a gente da nossa rotina insuportável, das nossas depressões, algo que vai tirar a gente de nós, ou que vai resolver as nossas vidas por nós. Alguma coisa que dê sentido a esse caos, essa bagunça que é a existência, alguma coisa que explique pra gente o sentido, que dê algum sentido aos ruídos e ao escuro do mundo, ao escuro da existência. E nem sempre a gente encontra. Livrão, recomendo muito, Satan Tango, do Laszlo Krasznahorkai. Bom, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixe seu comentário aqui embaixo, sugerindo outras resenhas, leituras, temas para vídeos, temas para discussão. E a gente se vê já já em um novo vídeo aqui do canal. Um beijo e até logo mais.